Olá, pessoal. Bom dia a todos que estão acompanhando essa nossa revisão. Como vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Antes de começar a falar sobre a nossa matéria específica, eu vou me atentar às duas questões, as duas matérias que me foram direcionadas, que são o tabelionato de notas e depois o registro civil de pessoas naturais. Eu queria falar uma coisa muito importante para vocês, é um minutinho. É o seguinte: a prova começa dias, a primeira etapa começa dias antes de vocês entrarem no colégio ou na faculdade e sentarem para fazer essa prova. Essa primeira etapa já começou. Então, tentem descansar, tentem se alimentar bem. Está muito quente no Brasil inteiro, isso repercute sim na qualidade da prova de vocês, porque isso demora, isso muda um pouco a nossa qualidade de atenção nas questões. Se atentem para a hidratação e para o sono, tá certo? Eu tive esse problema em um concurso, então eu posso dizer para vocês que isso é imprescindível, tanto quanto o estudo, tanto quanto a organização, para vocês fazerem uma boa prova em Rio Branco, e é o que eu torço para vocês, tá certo? Bom, vamos lá. Vamos começar aqui, então, como eu disse, pelo tabelionato de notas, e depois a gente vai para o registro civil das pessoas naturais. Bom, qual que foi a ideia aqui nesse material que está disponibilizado para vocês através da plataforma do curso? Eu parti do código de normas, porque a gente vai falar justamente do tabelionato, então a gente precisa do código de normas, é imprescindível. Do código de normas, a gente parte para os provimentos do CNJ e fazendo uma interdisciplinariedade com as outras matérias, como o direito civil e o direito empresarial, que vão ser imprescindíveis aqui em algumas situações, certo? Bom, como que está estruturado aqui o código de normas de vocês? Vocês teriam que conhecer sobre esse ponto de vista para chegar bem numa primeira etapa, todos esses pontos aqui, considerando essas passagens que eu falei pelas outras matérias do direito, para que vocês entendam os assuntos e consigam responder bem essas questões. Então, vai lá, desde a função notorial, os livros que são imprescindíveis. Já posso adiantar para vocês que no Acre existem livros que são específicos, que é uma formatação diferente, muitas vezes, de outros códigos de normas, e o que vocês viram em outras provas. Então, atentem-se para os tipos de livros que são utilizados lá nos livros nos tabelionatos de notas, a forma de arquivamento dos documentos, a escrituração dos atos. Importante, tem uma questão aqui sobre a escrituração de atos e por que ela é importante. A escrituração ela é imprescindível para que vocês façam uma boa peça prática. Então, nós já adiantamos uma questão aqui sobre escrituração para que vocês lembrem de alguns elementos que ela tenha que conter e, principalmente, saibam qual dispositivo buscar no código de normas no caso de uma eventual segunda etapa. Espero com toda a força que vocês vão para a segunda etapa, com toda força, com todo carinho. Bom, passando pela escrituração dos atos em sentido amplo, genericamente de tudo que deve conter numa escritura, nós partimos, então, o Código de Normas parte para a estruturação de cada escritura pública, especificamente, né? Cessão de direitos hereditários, aquisição de imóvel rural, divisão, inventário, partilha, separação e divórcio, trazendo disposições sobre a Resolução 35 do CNJ. Vocês não podem esquecer também que alguns pontos vocês já podem usar, o provimento 149, também importante, que é o Código Nacional, né? As escrituras públicas de constituição e de dissolução de união estável, as atas notariais, que também têm uma interface não só com o direito notarial, mas com o processo civil, já que a ata notarial foi considerada uma prova típica pelo CPC de 2015, são importantes também. As atas notariais de reconhecimento extrajudicial de uso capião, que demandam tanto o Código de Normas, quanto a Lei 6.015, quanto o provimento específico agora, que está no 149 também. Os testamentos, que exigem um conhecimento profundo a respeito do direito das sucessões. Eu falo isso para vocês porque o testamento foi um assunto muito importante no concurso do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul, agora de 2021, que exigia um conhecimento profundo a respeito das cláusulas do testamento. A gente está aqui na primeira etapa, mas mesmo assim é importante vocês sempre linkarem
Código de Normas com os outros ramos do direito, depois as declarações antecipadas de vontade, que não raro podem cair tanto questões sobre o Código de Normas como uma resolução do Conselho Federal de Medicina que trata dessas declarações antecipadas de vontade também, procurações e subestabelecimento, que também estão no Código Civil, reconhecimento de firma, autenticação de cópia, carta de sentença notarial. Interessante esse último ponto, porque eu ainda não vi ser cobrado em prova. Carta de sentença notarial a gente fica orbitando por assuntos, fala, gente, quanto que isso aqui vai ser cobrado? Uma hora vai acontecer, tanto na primeira fase quanto na segunda fase. A gente espera esse momento, porque vocês viram, eu fiz essa última prova do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, como os atos de notas estão sendo exigidos, como os atos, né, as peças práticas, não notas, como as peças práticas estão sendo exigidas, assim, sempre de forma inédita, né? Lá no Tribunal de Justiça de Santa Catarina foi exigido um termo de reconhecimento de união estável, foi no âmbito do RCPN. Mas por que não cair alguma matéria de notas específica aqui que a gente não tenha visto ainda? Salvo engano, eu nunca vi uma ata notarial, eu nunca vi uma carta de sentença notarial, isso também pode acontecer. E os requisitos de todos esses atos, eles estão no Código de Normas, então é imprescindível agora, nessa primeira etapa, vocês entenderem quais são esses requisitos, tá certo? Passando, então, por essa breve introdução sobre o que tem de material no tabelionato de notas dentro desse Código de Normas, depois a gente volta aqui para o Registro Civil das Pessoas Naturais, vamos às nossas questões. Como eu disse para vocês, como eu selecionei essas questões? A gente sempre procura questões que já foram objeto de provas anteriores. Por quê? É importante que vocês conheçam a linguagem da banca. Quando a gente treina para a prova já específico para aquela banca, a linguagem ela ajuda na hora de responder essas questões na prova, de fato mesmo, porque a gente já está familiarizado, isso é muito importante. Bom, então, como que foi estruturada aqui essas questões? Eu parto mesmo daquele índice do Código de Normas e dali elaborando as questões para que vocês vão assimilando. Vocês podem até acompanhar pelo Código de Normas e, assim, eventualmente, alguma lei que a gente vai precisar utilizar aqui para que vocês possam aprender esse conteúdo e entender aqui algumas diferenças, certo? Bom, finalmente, primeira questão. Quais são os atos de competência dos tabeliães de notas? Competência é uma matéria assim, imprescindível na primeira etapa, não só aqui nos tabeliães de notas, mas de todas as atribuições de notas e de registro. Atentem para essa competência. Competência é uma matéria que é um assunto que é recorrente e importante para a primeira etapa. Peço para vocês se atentarem para isso. Mas o que acontece aqui para a gente responder uma questão sobre competência? É preciso saber um pouco dessa escrituração e o que é de atribuição do tabelião de notas. Muitas vezes essas respostas não estão só no Código de Normas, mas elas estão principalmente no Código Civil, é importante. Quantas vezes a gente não passa por um dispositivo do Código Civil que fala assim, tal ato pode ser constituído por testamento ou por escritura pública. Por escritura pública ou instrumento particular com firma reconhecida. Aqueles atos são de competência, todos de competência dos tabeliães. Mas aqui no Código de Normas trazem algumas disposições específicas que vocês têm que saber. Bom, quais atos são de competência dos tabeliães de notas? Letra A. Qualificar as relações de direito público e privado que se estabelecem ou que se declaram sem controvérsia judicial. Qualificar as relações de direito privado que se estabelecem ou se declaram sem controvérsia judicial. O tabelião de notas não tem competência para qualificar relações de direito público. Então, essa primeira questão, essa letra A, vocês já poderiam eliminar, certo? Letra B. A lavratura de testamento e a sua revogação e aprovação de testamento particular, isso é errado? Aí, esse ponto já demanda de vocês um conhecimento sobre as espécies de testamento. Onde que estão essas disposições? No Código Civil, né? E como que esse testamento ele é realizado e como que ele é validado.
Então, até esse ponto, lavratura de testamento e sua revogação e aprovação do testamento apenas o cerrado. O testamento particular não é objeto de aprovação pelo tabelião de notas, perdão. Então, essa letra B também vocês poderiam descartar. Inclusive, essa assertiva, ela foi objeto de uma questão de prova recente. Salvo engano, foi no Tribunal de Justiça de Tocantins, caiu essa assertiva, certo? Letra C. Bom, letra A e B não é a resposta ainda. Letra C. A lavratura de escritura pública de instituição de fundação e de constituição de direitos possessórios. Cuidado aqui, gente. Tem umas questões de concurso que são assim, é quase que um troca-letra. Eu não sei, cada estado fala de uma forma diferente, eu não sei se aí vocês conhecem o troca-letra, né? Você lembra do que é da resposta correta, você leu aquilo no código de normas, você chega na prova, você vê uma assertiva muito próxima àquilo que pode ser a resposta. Só que seguinte, começa até com a letra C, mas não é Constituição, é seção. É cessão de direitos possessórios que pode ser objeto da lavratura de escritura pública. Inclusive, eu coloquei aqui, ó, o artigo correspondente no Código de Normas, para que vocês saibam qual é a resposta correta. Quando vocês começam a ler que, nossa, lavratura de escritura pública de instituição de fundação e de constituição de direitos possessórios, não é Constituição, é a cessão. O direito possessório não é constituído por escritura pública. O direito possessório é uma situação de fato. Cuidado com isso. Letra C também descartada, ok? Bom, e a letra D, finalmente, né? Lavratura de escritura pública de separação judicial. Olha que interessante. Eu nunca vi isso em nenhum código de normas. Aí, quando você chega numa assertiva aqui específica do Código de Normas, existe essa atribuição do tabelião de notas. Cuidado com isso, porque a atuação dele é extrajudicial, mas ele lavra uma escritura pública de separação judicial. Interessante, né? Bom, então, a resposta para a nossa primeira questão seria a letra D. Quais atos são de competência dos tabeliões de notas? A lavratura de escritura pública de separação judicial. Certo? Bom, espero que vocês estejam acompanhando aí. Não sei se eu vou conseguir esgotar o conteúdo, infelizmente, até às 11 horas, porque tem muita coisa para dizer, mas eu acredito que esse material vai ficar disponível para vocês, com gabarito, para vocês analisarem depois com calma. E eu já ressalvo que é muito importante mesmo dar uma olhada nessas questões, porque como eu conheço o Código de Normas de outros estados, eu busquei as peculiaridades desse Código de Normas em atenção à legislação também e aos provimentos do CNJ, tá certo? Eu espero que ajude vocês. Outra coisa importante que eu atento, que eu acho que vocês devem, nessa revisão de véspera, que é muito rápida mesmo, eu oriento, né, vocês darem uma olhada nos enunciados da primeira jornada de direito notarial e registral, tá certo? Eu acho que já está na hora de começar a cobrar aquele entendimento. E talvez a hora tenha chegado agora no Tribunal de Justiça do Acre, tá certo? Dei uma olhada naqueles enunciados, porque eles são muito importantes e eles estão obtendo muito prestígio. E as bancas também vão querer falar um pouco sobre isso, certo? Bom, vou voltar para lá. Um minutinho, por favor. Bom, segunda questão. Vocês estão vendo aí? A tela sumiu aqui para mim. Bom, acho que está tudo certo. Está tudo certo, pode continuar. Segunda questão. Em relação aos tabelionatos de notas, marque a alternativa correta, certo? Eu sempre estou trazendo a assertiva e embaixo os dispositivos ou do Código de Normas, ou do Código Civil, ou provimento, que são o gabarito dessa questão para vocês visualizarem como que está sendo cobrado no enunciado e qual que é a resposta correta, tá certo? Bom, em relação aos tabelionatos de notas, marque a alternativa correta. Letra A.
Como autor do instrumento público, o tabelião de notas pode se valer de minutas apresentadas, embora não vinculado ao seu teor. Olha, essa letra A, ela exige uma interpretação desse artigo 224 do Código de Normas, que fala o seguinte: o tabelião de notas, como autor do instrumento público, não está vinculado a minutas que lhe sejam apresentadas, podendo revisá-las ou negar-lhe curso. Ou seja, ele pode se valer das minutas, ele só não está vinculado ao seu teor. Ou seja, essa alternativa está correta, ok? Demanda uma certa interpretação, porque não é a literalidade do artigo 224, mas vocês, ali na hora de interpretar o assunto e já retomando o estudo que vocês fizeram, vocês vão chegar à alternativa correta, ok? Letra B. A atuação do tabelionato de notas não está adstrita aos limites do município para o qual detém delegação. Bom, outra questão que ela exige uma certa interpretação. Por quê? O tabelião de notas, ok, como já diz a Lei 8935, reconhecido pelo CNJ, e vários provimentos aí do CNJ já são. O tabelião de notas é de livre escolha da parte. Ele pode atuar em qualquer lugar, não tem limite. Tem umas questões de limite de competência que estão lá no provimento 100, correto? Mas ele que não pode sair, eles não podem se deslocar de sua serventia e praticar outros atos fora do local para o qual ele detém a delegação. Os clientes poderão vir, mas ele não pode praticar atos além desses limites, entendeu? Então, ele não poderá praticar atos fora da sua serventia e a sua atuação está adstrita aos limites do município para o qual detém a delegação. Então, essa letra B também exige uma certa interpretação para se entender como que é essa atuação do tabelionato de notas. Ele não pode sair do local para o qual ele detém a delegação e realizar atos fora desse limite, certo? Então, ele está adstrito, sim, embora os usuários possam vir até ele por livre escolha e escolher a prestação do serviço dele, por competência técnica, nesse sentido, certo? Bom, letra B, errada. Letra C. Segundo o Código de Normas do Acre, do Tribunal de Justiça do Acre, apenas os tabeliões de notas desempenham a atividade notarial. Olha, eu achei essa questão muito interessante, porque quando a gente lê aqui, o artigo 226 do Código de Normas, quem o código diz que desempenha a atividade notarial não é apenas o titular da delegação, o preposto também. Tantos quanto sejam, aqui, desempenham a atividade notarial, 1, o tabelião de notas, 2, os seus prepostos, tantos quanto sejam necessários nas categorias de escrevente e escrevente substituto. Lógico que os prepostos realizam atos junto com o tabelião de notas, através de uma portaria que estabeleça quais atos eles possam praticar. É o titular da delegação que estabelece isso através de portaria e encaminha para o Tribunal de Justiça e para o juiz corregedor. Além do tabelião de notas substituto, que pode, junto com o titular, realizar todos os atos, certo? Mas aqui deixa muito claro, e o jeito de trazer isso aqui, desempenho a atividade notarial, os prepostos, desde que autorizados, né? Mas isso não fala aqui, fala simplesmente que eles desempenham. Então, pela literalidade do dispositivo aqui, tanto os tabeliões de notas quanto os prepostos desempenham a atividade notarial. Por isso, a letra C está errada, porque a letra C fala que apenas os tabeliões de notas desempenham a atividade notarial, certo? E, por último, a letra D. As designações e desligamentos de substitutos devem ser encaminhadas pelo tabelião de notas apenas à Corregedoria Geral de Justiça. Bom, por expressa determinação do Código de Normas, essas designações e desligamentos não são encaminhadas só à Corregedoria Geral de Justiça, que se diz que é um órgão do Tribunal de Justiça, mas elas são encaminhadas também ao juiz corregedor permanente, que é o juiz que fica lá na comarca onde esse tabelião atua, ok? Ainda, a respeito dessas questões, eu trouxe aqui
umas observações importantes aqui a respeito do exercício das atribuições dos tabelionatos, que são regras específicas do Código de Normas do Acre, embora sejam reproduzidas em outros códigos de normas, mas de forma minoritária. Esse artigo 230, ele fala que o substituto em exercício da atividade notarial plena por motivo de afastamento ou impedimento incumbe a prática de qualquer ato cuja prática a lei tem atribuído ao tabelião de notas. Não ressalva a questão da lavratura dos testamentos, né? Porque, em regra, o substituto, que a gente vê na maioria dos códigos de normas, o substituto ele pode realizar todos os atos que também são praticados pelos tabeliães de notas de forma concomitante, e alguns códigos de normas e outros não ressalvam a questão da lavratura de testamento. Essa redação aqui do artigo 230 é bem peculiar do Tribunal de Justiça do Acre. Salvo engano, eu não conheço outra redação nesse sentido, então seria uma questão boa para estar nessa primeira etapa, certo? Então, é importante vocês se atentarem para ela. Bom, aqui, caminhando, então, para as nossas questões, vamos lá. Para a terceira questão, ainda sobre o tabelionato de notas. Assinale a alternativa correta. Os traslados, em qualquer caso, terão como encerramento a subscrição do tabelião, que portará por fé, que é cópia do original, e a menção expressa, traslado, seguida da numeração de todas as folhas, que serão rubricadas, indicando-se o número destas, de modo a assegurar a serventia do registro de imóveis ou ao destinatário do título, não terá havido acréscimo, subtração ou substituição das peças. Bom, primeira coisa, quem é o traslado? Depois da lavratura do ato, é expedida uma primeira cópia fidedigna. Essa primeira cópia imediata e fidedigna expedida após a lavratura do ato se chama traslado. As demais cópias que também reproduzem esse ato original produzido são chamadas de certidões. Apenas o imediato, esse primeiro ato imediato após a lavratura do ato notarial, tem o nome de traslado, ok? Bom, antes de falar qual que é a alternativa correta, vamos ler as demais alternativas, certo? Letra B, assinar o desaparecimento ou a danificação de qualquer livro deve ser imediatamente comunicado apenas ao respectivo corregedor permanente. A gente sempre, acho que é coisa de todo o curso, né? Cuidado com isso. Apenas, somente, tão somente, às vezes a gente tem atenção para ver se realmente isso aqui procede, né? Quando restringe muito a assertiva, já é uma coisa para a gente atentar se ela está certa ou não. Letra C. Os serviços notariais deverão ter apenas, novamente, os seguintes livros: livros de notas, livros de procurações e livros de testamentos. E a letra D. A abertura e o encerramento dos livros e a rubrica das respectivas folhas, procedida na forma e nos termos definidos neste provimento, poderão ser realizados somente pelo tabelião de notas. Bom, aqui eu trouxe para vocês as normativas, os artigos que correspondem às afirmações que a gente fez aqui nesse enunciado, certo? Para saber qual que é a resposta correta. Bom, essa letra A, ela corresponde, sobre o traslado, relembrando que o traslado é a primeira cópia imediatamente expedida após a lavratura do ato principal, certo? Do ato original, do ato mesmo de notas. As demais cópias fidedignas são feitas através de certidões, certo? Essa letra A corresponde exatamente ao artigo 251 do Código de Normas, que fala exatamente que os traslados, em qualquer caso, terão como encerramento a subscrição do tabelião, que portará por fé, que é cópia do original, e a menção expressa traslado, seguida da numeração de todas as folhas, que serão rubricadas,
indicando-se o número destas, de modo a assegurar a serventia de registros de imóveis ou ao destinatário do título, não ter havido acréscimo, subtração ou substituição das peças. A resposta, então, a essa pergunta é a letra A. Mas, importante saber por que as outras assertivas não estão corretas, certo? Letra B. O desaparecimento ou a danificação de qualquer livro deverá ser imediatamente comunicado apenas ao respectivo corregedor permanente? Bom, essa resposta eu acho que ela não está aqui, mas não é só o juiz corregedor permanente, não, tá? Também a Corregedoria Geral de Justiça. Algumas questões são comunicadas ao juiz corregedor, outras à corregedoria e outras em conjunto, tanto para o juiz corregedor permanente quanto para a Corregedoria Geral de Justiça. Essa já é a segunda hipótese que a gente vê que há uma dupla comunicação, que é aqui no caso do desaparecimento ou danificação de qualquer livro, e também aqui na hipótese da nossa questão número 2, as designações e os desligamentos de substitutos também são encaminhadas tanto à Corregedoria Geral de Justiça quanto ao juiz corregedor permanente, certo? Bom, letra C. Os serviços notariais deverão ter apenas os seguintes livros: livros de notas, procurações e testamentos. Olha, essa questão dos livros é uma peculiaridade de cada estado. Cada estado organiza o tabelionato de notas nos livros que entender mais conveniente para a prestação do serviço, certo? Então, por isso, sempre é importante vocês se atentarem quais os livros são utilizados pelo tabelionato de notas, pois há uma liberdade normativa a respeito dessa especificação. É diferente, por exemplo, no Registro Civil de Pessoas Naturais, já tem os livros, eles estão lá na 6.015, então já é uma determinação legal. O Código de Normas não pode inovar nesse sentido. O Registro de Imóveis, a mesma coisa, títulos, documentos e RCPJ, tá certo? Mas aqui nos tabelionatos de notas é possível ter essa maleabilidade aqui a respeito dos livros. Então, os serviços de notas deverão ter apenas notas, procurações e livros de testamento? Não. Aqui, nos termos do artigo 235, quais livros constam dos tabelionatos de notas? Os livros de notas para escrituras em geral, o livro de procurações, o livro de subestabelecimento e o livro de testamento. Faltou aqui um livro específico para o livro de subestabelecimento, certo? Por expressa exigência do Código de Normas. Bom, e a letra D? A abertura e o encerramento dos livros e a rubrica das respectivas folhas, procedidas na forma e nos termos definidos neste provimento, poderão ser realizados somente pelo tabelião de notas. Bom, olha aqui. A redação do artigo 234 responde aqui a nossa assertiva, aqui a nossa letra D. A abertura e o encerramento dos livros e a rubrica das respectivas folhas, procedidas na forma e nos termos definidos neste provimento, poderão ser realizados pelos tabeliões de notas ou seus substitutos, certo? Ou seja, aqui o substituto também promove essa abertura e encerramento dos livros. O substituto, né, é uma espécie de preposto, mas ele é um preposto específico, né, que realiza os atos notariais juntamente com o titular da serventia, como a gente já tinha falado anteriormente, tá certo? Bom, então a resposta da questão número 3 é a letra A, certo? Como é que estão aí? Será que vocês estão com alguma dúvida? Estão indo bem? Eu espero que eu esteja ajudando vocês aí a fazerem uma prova mais tranquila e linkarem os pontos, né? O que é semelhante, o que é diferente, o que é próprio desse Tribunal de Justiça do Acre, para que vocês cheguem mais confiantes nessa prova, certo? Bom, vamos caminhando aqui, então, para a nossa questão número 4. Não constitui diligência a ser realizada pelo tabelião de notas antes da prática do ato notarial. Bom, essa questão aqui das diligências, principalmente como elas são colocadas pelo Código de Normas,
do Tribunal de Justiça do Acre, quer dizer as providências que o tabelião de notas deve ter para ter segurança para lavrar o ato que é solicitado pelas partes, né? A gente sabe pela Lei 8935 que as atribuições dos tabeliões de notas de formalizar a vontade das partes, quando elas devam ou queiram dar forma legal, em outras situações, exigem a apresentação de documentos específicos que demonstrem que as partes têm capacidade e legitimidade para realizar aquele ato que elas pretendem. E isso exige a análise de certa documentação específica. E isso, a essa atividade, o Código de Normas do Tribunal de Justiça do Acre dá o nome de diligências. Aqui a gente vai ver quais as diligências que esse tabelião de notas deve realizar antes da prática do ato, certo? Bom, letra A. Verificar se as partes e demais interessados acham-se munidos dos documentos necessários de identificação nos respectivos originais, incluídos RG, Carteira Nacional de Habilitação, Carteira de Trabalho em seu novo modelo, identidade profissional emitida por entidade de classe e, se for o caso, certidão de casamento. Bom, essa assertiva aqui, que corresponde exatamente, que é a resposta, né, a nossa questão, já estou aqui até adiantando para vocês, aliás, que não constitui, né, na verdade, essa letra A é uma diligência que deve ser realizada pelo tabelião de notas, de forma correta, mas não é a resposta à nossa questão que a gente vai marcar aqui, não é, certo? Bom, ele deve realizar essa diligência, é importante que vocês se atentem para isso, para vocês verem um senso de lógica nas questões, sabe? Ao invés de ser sempre decorando as assertivas, decorando os artigos, e ver lógica nas coisas, fica mais fácil de fazer a prova quando a gente entende a lógica dos fatos, a lógica das atribuições, certo? É mais fácil de gravar. Bom, por que ele tem que verificar, né, se as partes interessadas estão munidas de documento de identificação nos originais? Porque o tabelião de notas é até uma exigência do Código Civil, ele tem que analisar a identidade e a capacidade das partes. Quando chega aqui nessa exigência, certidão de casamento. Para que certidão de casamento? Para saber se o cônjuge tem que anuir a prática do ato. Aí tem que falar se ele é casado ou não, certo? Então, quando for o caso, se exige essa certidão de casamento. Mas, volto a dizer, peculiaridades do Tribunal de Justiça do Acre. Carteira de trabalho em seu novo modelo, certo? Tem muitas peculiaridades aqui. Apresentados sempre nos originais. Cuidado com esses pontos, gente, cuidado. Tá certo? Bom, essa é uma diligência que o tabelião de notas deve realizar. Para que ele vai realizar isso? Para verificar a identidade e a capacidade das partes, e, eventualmente, uma hipótese de legitimação, se a parte for casada e o ato exigido, certo? Letra B. Conferir as procurações para verificar se obedecem à forma exigida, se contém poderes de representação para a prática do ato notarial e se as qualificações das partes coincidem com a do ato a ser lavrado, observando o devido sinal público. Mesma situação, a procuração é que vai dizer se a parte tem capacidade e legitimação para realizar aquele ato que ela pretende perante o tabelionato de notas. A resposta está aqui, ó. Conferir as procurações para verificar se obedece à forma exigida, etc. Certo? Bom, letra C. Dispensar a apresentação de alvarás mediante declaração expressa da parte, arcando com eventuais responsabilidades. Bom, quando o ato exige quando o ato exige uma autorização judicial prévia, o alvará não pode ser dispensado, justamente por demandar uma autorização judicial para que esse ato possa ser realizado, entende? Então, ele não pode ser dispensado de forma alguma, mesmo que haja declaração das partes, que elas assumam o risco da inexistência desse alvará, ou da não obtenção desse alvará em juízo. O alvará não pode ser dispensado, certo? Isso aqui, ó, consta tanto do inciso 4, exigir os respectivos alvarás para os atos de espólio,
herança jacente, vacante, empresário, sociedade empresária em recuperação judicial e outras hipóteses. Exigir alvará e termo de curatela, tomada de decisão apoiada, né, para os casos que envolvam menores ou pessoas interditadas, isso também exige um alvará. Não pode ser dispensado, certo? Essa é a nossa resposta, então, letra C. Mas vamos até a letra D também. Havendo indícios de eventual falsidade do documento apresentado, deverão os tabeliães ou seus prepostos consultar o cartório que expediu o ato apresentado, seja por e-mail, telefone ou malote digital, visando a verificação da autenticidade do documento. Olha, essa é uma autorização do Código de Normas para verificar essa autenticidade do documento, se ele vê que há uma possibilidade de falsificação, etc., ou alguma dúvida a respeito do documento apresentado, da sua lisura e tudo. E ele pode fazer isso de uma forma até informal, tanto por e-mail quanto telefone ou malote digital. Essa é mais uma disposição que é muito peculiar aqui do Tribunal de Justiça do Acre, certo? Bom, fica-se então para a gente concluir a nossa resposta. A questão número 4 é a letra C. Não constitui diligência. Ele não pode, tabelião de notas, não pode dispensar a apresentação de alvarás, mesmo quando haja declaração expressa da parte, arcando com eventuais responsabilidades. Certo? Espero que vocês estejam tranquilos, verificando, acompanhem pelo Código de Normas, principalmente. Tragam a Lei 6.015 aqui, verifiquem. Eu estou buscando mesmo as diferenças, as peculiaridades do Código de Normas para trazer para vocês. Esse é o foco. E, eventualmente, algumas questões de legislação federal, certo? Para que vocês consigam relembrar isso na hora da prova. Bom, mais uma questão aqui. Agora a gente já vai tratar da escrituração das escrituras públicas. Bom, vamos lá. Questão número 5. A respeito da lavratura das escrituras públicas, assinale a alternativa correta. As incorreções ou omissões existentes na escritura pública constatadas após a emissão do traslado devem ser corrigidas por escritura pública de reratificação. Olha, antes da gente avançar, eu queria só ressaltar algumas coisas. Essas diferenças, por exemplo, da natureza das escrituras e da nomenclatura dessas, elas podem ser uma boa assertiva, assim, até para uma segunda etapa. Diferencia uma escritura pública de reratificação para uma escritura pública de aditamento. Esse é o ponto que a gente vai tratar aqui um pouco nessa questão, sabe? Tudo bem, a gente pode estar adiantando um pouco as coisas, não seria uma questão de primeira etapa especificamente? Não necessariamente. Por quê? Para a primeira etapa, também é muito importante que vocês saibam os conceitos. Quando você sabe os conceitos de alguns pontos assim, específicos que são cobrados, fica mais fácil de entender, de interpretar o enunciado, de achar a resposta correta. Por isso eu sou contra, assim, todo mundo fala, primeira etapa é só decorar. Gente, não é só decorar. Decorar também, eu reconheço, decorar muita coisa, muito prazo, muita regra, exigências de coisas que tem que apresentar, isso realmente tem que decorar algumas coisas sim. Mas até para decorar, entendendo a lógica das coisas, fica muito mais fácil. Então, eu falo para vocês, entendam a lógica das questões, tá certo? Bom, aqui está falando da escritura pública de reratificação, né? Você tem aqui duas escrituras públicas que são tratadas. Eu vou até adiantar um pouco aqui, porque o tempo está corrido para a gente finalizar essa questão. Você vai falar da escritura pública de aditamento em contraposição à escritura pública de reratificação. Quando é lavrada uma escritura pública e depois é expedida a primeira cópia fidedigna, que é o traslado, já expliquei para vocês que é diferente da certidão. Ótimo. Mas aí, naquela escritura pública, foi verificado um erro e ele precisa ser corrigido. Como que ele pode ser corrigido? Ele vai ser corrigido por uma escritura pública de aditamento ou de reratificação.
Será uma escritura pública de aditamento quando houver omissões ou erros muito evidentes. Será um aditamento, escritura pública de aditamento. Mas, quando se verificarem, após o traslado, que não se trata de um mero erro evidente, mas que ele não altera a vontade das partes, será uma escritura pública de re-ratificação, certo? Guardem isso. Inclusive, o Código de Normas aqui do Tribunal de Justiça do Acre, ele fala muito bem a respeito desse tema, dessas duas espécies de escritura. Então, ele está aqui, nesses artigos que eu trouxe para vocês, e vocês, quando puderem, tiverem um tempo, por favor, deem uma olhada, certo? Agora eu volto para a questão aqui para a gente responder, porque o tempo ficou curto, eu achei que a gente teria mais tempo. Mas aproveitem bastante esse material, tá? Bom, volto lá. Letra A. As incorreções ou omissões existentes na escritura pública constatadas após devem ser corrigidas por escritura pública de re-ratificação? Não necessariamente. Pode ser uma escritura de aditamento. Quando? Quando o erro for evidente. Re-ratificação é além de um mero erro evidente, entende? E desde que não altere a vontade das partes. Então, a letra A não está correta. Letra B. Os dados numéricos relevantes expressos em algarismo, como data de escritura, data de início e término das obrigações estipuladas e preço, devem ser repetidos por extenso. Essa questão aqui está exatamente aqui, ó, artigo 257, parágrafo 1º do Código de Normas. Importante não só para a primeira etapa, mas imprescindível para a peça prática de vocês, se eventualmente cair uma peça de tabelionato de notas, tá certo? O que vocês têm que trazer em numeral e por extenso. Bom, letra C. A escritura pública de aditamento pode ser lavrada ainda que haja alteração da vontade das partes. Não. A escritura pública de aditamento é aquela lavrada quando se verifica um erro material evidente na escritura pública, passível de correção, certo? Então, não pode haver alteração da vontade das partes, mas mera correção de um erro evidente. Essa é a natureza, e esse é o objetivo da escritura pública de aditamento. E a letra D, a escritura pública de aditamento é passível de cobrança de emolumentos, mesmo que verificado o erro do tabelião ou seu preposto. Bom, essa questão aqui, se vocês entenderem um conceito universal a respeito dos emolumentos, eu digo universal porque abrange todas as modalidades de serventias, de registro, tanto de tabelionato. Quando o erro é imputado ao tabelião, ou ao preposto, ou ao registrador, não há cobrança de emolumentos, certo? Ele deve corrigir sem cobrar. Bom, então, finalizando aqui, a nossa resposta à questão número 5 é a letra B. Bom, como já são 10h52, vamos falar aqui só o finalzinho aqui desses requisitos da escritura pública, para a gente partir para o registro civil das pessoas naturais, certo? Eu trouxe aqui para vocês também umas observações importantes sobre os requisitos da escritura pública. Por quê? Cai na peça prática? Sim, mas os requisitos também podem ser mencionados na primeira etapa para que vocês saibam quais são, principalmente porque, volto a falar, o Tribunal de Justiça do Acre tem disposições específicas acerca dos requisitos da lavratura da escritura pública, tá certo? Está aqui no artigo 263 do Código de Normas, e eu separei aqui 2 itens importantes para vocês, tá? Artigo 263, item 2, qualificação das partes, a linha A. Fala o seguinte: quando se tratar de pessoa natural, todos os elementos de identificação da pessoa natural, como contidos majoritariamente praticamente todos os códigos de normas, trazem todos esses documentos para comprovar aqui, né, a qualificação das partes, mas esse ponto aqui é peculiar. Bem ainda, se houver alterações nos documentos de identificação, mencionando-se o documento antigo e o documento atual. Essa é uma peculiaridade aqui do Acre, certo? Bom, e outra questão aqui a respeito aqui do inciso 22. Para fins de fiscalização por parte da Corregedoria Geral de Justiça, quanto à escorreita cobrança de emolumentos, o instrumento deve mencionar cumulativamente o valor do negócio jurídico,
o valor venal para fins de IPTU, ou o valor declarado, né, na DIAT, que é imóvel rural, a respeito do ITR, e o valor venal para fins de TBI ou ITCMD. Aí, essa mais uma peculiaridade dessa necessidade de menção cumulativa desses três valores, né, que circundam um eventual negócio jurídico que seja objeto da escritura pública. Bom, já 10h55, agradeço a presença de vocês aqui nessa revisão, rápida revisão de véspera sobre o tabelionato de notas para o concurso de vocês do Tribunal de Justiça do Acre. Agora, a gente vai dar 5 minutinhos e a gente vai para o registro civil das pessoas naturais, certo? Obrigada, certo. Gente. Passo, boa sorte. Viu, Natália? Enquanto isso, então, você já pode deslogar aqui da nossa plataforma, já pode ir logando na próxima aula, se quiser tomar uma água aí, nesses 5 minutinhos até que a gente entre no próximo... Tudo certo, tudo certo? Tudo certo, perfeito, maravilhoso, só elogios aqui no nosso chat. Tá calor aí? Calor, eu sou muito tímida, eu não sei fazer essas coisas, não, eu morro de vergonha. Mas vou lá, 5... Isso, pode logar lá já na outra plataforma, nosso pessoal já pode sair, o pessoal já vai logando você já na outra plataforma, e você que está assistindo o nosso curso aqui, que ainda não se matriculou agora, nós vamos entrar com RCPN, vai ter a hora do almoço, depois do almoço a gente retorna com registro de imóveis, RTD, RCPJ e tabelionato de protesto, tá certo? Alunos, nós deslogamos aqui e logamos na aula número 2. Encontro você lá daqui 4 minutos, para falar a verdade, a gente já começa lá. Um abraço, gente, e até mais. Tchau, tchau.